Não tem nem conversa com o River. Flamengo vai com tudo e avança demais por De La Cruz. Tem mais informação. O jogador deve fechar com o Flamengo. Vou passar para vocês. Tem informação de um contragolpe do Flamengo dando no Corinthians. Léo Ortiz entrando no circuito para fechar logo com o Flamengo. Tem Matias Vinha e muito mais, meu querido. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E hoje, dia 13 de dezembro, o Flamengo completa 42 anos daquele título espetacular do Mundial de Clubes de 1981 em que Zico e companhia tornaram o Flamengo de fato e verdadeiramente campeão mundial. Coisa que o Palmeiras não tem, coisa que o Fluminense não tem, coisa que o Vasco não tem, coisa que o Botafogo não tem. O Flamengo é campeão mundial e foi há 42 anos, beleza? E além desse aniversário do Campeonato Mundial do Flamengo, também tem um aniversário do título do Campeonato Brasileiro da Copa União de 1987, maravilhosos 36 anos depois. Um orgulho para todos nós rubro-negros. Tem um monte de bobões por aí, vou usar um termo mais leve aqui, né? Ah, porque o Flamengo, no 87 é do Sport, 87 o Sport estava na Série B, 87 o Sport jogou contra as equipes mais fracas, que eram as equipes do módulo amarelo. Não tem essa história, o Flamengo é o campeão de 1987. Ah, porque o STF, porque a Justiça, pouco me importa o que a Justiça fala, até porque na CBF, no site da CBF, tá lá que o título é do Flamengo. Na FIFA considera o Flamengo também. Então, na esfera esportiva, sem envolver justiça, até porque hoje é uma coisa que a FIFA proíbe, né? Clubes que procuram a justiça comum para definir alguma coisa podem ser banidos, federações banidas, enfim, nem tem mais essa história hoje em dia, tudo é resolvido no STJD, por isso existe o STJD, o Flamengo é o campeão de 1987, não tem essa conversa, não tem essa história, está no site da CBF, é só você acessar lá, beleza? Vamos avançando, pessoal, o Flamengo é campeão brasileiro, então 36 anos dessa conquista maravilhosa que teve o Zico, teve o Renato Gaúcho, teve o Bebeto, teve, enfim, vários outros atletas aí participando sobre aquela vitória contra a equipe do Internacional no Maracanã, beleza? Meus amigos, muita gente pergunta, Pedrão, por que o Flamengo vai para os Estados Unidos fazer esses 10 dias de pré-temporada, vai mandar esses jogos em Manaus? É claro que tem toda a situação de dar um carinho para a torcida de Manaus, depois que volta dos Estados Unidos, a torcida vai dar um carinho para a torcida paraense. Faz muito tempo que Remo e Paysandu não frequentam a primeira divisão, faz muito tempo, eu nem lembro, né, qual foi a última vez que um clube amazonense esteve na primeira divisão. Tem o Amazonas aí agora que subiu para a Série B, né, vai jogar pela Série B, vai ter a chance de participar da Série A em 2025. Quem sabe pode subir. A Chapecoense na época veio subindo assim, né? Série D, Série C, Série B, Série A. Vai com o Amazonas, né? E aí teria um jogo lá no Amazonas, pelo menos garantido, também em 2025 do Flamengo. Mas além dessas questões todas, né? De agradar o torcedor, de ir para os Estados Unidos, expandir a marca lá nos Estados Unidos. O Flamengo tem muito torcedor também lá nos Estados Unidos, entre outros países da América e da Europa. Tem a questão também no Maracanã, tá? O Flamengo quer dar uma segurada nesse início de temporada em jogos no Maracanã, porque entende que o gramado tem que estar um tapete. E para o gramado tem que estar um tapete, ele tem que tirar alguns jogos do Maracanã, precisa tirar algumas partidas no Maracanã. O Fluminense, de repente, deve fazer isso também, até para Flamengo e Fluminense terem um tapete durante todo o ano, sobretudo nas competições mais importantes, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que começam
mais adiante, o caso do Fluminense vai ter até a Recopa Sul-Americana, né, contra a equipe da LDU, rapaz. Olha como é que é o futebol, né? Fluminense e LDU voltam a se enfrentar na Recopa Sul-Americana e na próxima segunda tem o Fluminense entrando em campo no Mundial e o Al Ittihad vai ganhar do Fluminense. A gente vai estar aqui torcendo pelo Al Ittihad, beleza? Meus amigos, é o seguinte, opinião polêmica e que eu queria saber qual é a opinião de vocês e já sei que isso vai se dividir. A jornalista Jéssica Sescon, eu acho que é assim, ela deu uma opinião polêmica no Seleção Sport TV, tá, o direito dela, né, ela falou, e ela falou o seguinte: eu acho que o Gabigol precisa de novos ares. Me perdoe a torcida do Flamengo, que pode continuar muito competitivo sem o Gabigol, mas pensando na carreira dele, talvez uma mudança de clube faria muito bem para ele voltar àquela sede de vitórias e jogar o fino do futebol. Ao Corinthians seria interessante ter um jogador como ele, porque o Corinthians perdeu várias referências do seu elenco e começa um 2024 sem referências, sem personalidade no seu time titular e precisa encontrar isso no mercado. O Corinthians precisa de novas referências e Gabigol seria uma delas, seria interessante. Jéssica também publicou no seu blog, no GE, reiterando a sua opinião. Gabigol é o cara que fez 20 gols no ano ruim. Pode não ter as características que o Tite gosta, mas tem outras que são valiosíssimas num jogo mais leve, técnico e que prioriza a criatividade no ataque. Ele ainda é jovem com o sonho de jogar a próxima Copa. No entanto, vê nesse novo Flamengo, o Flamengo da era Tite, um time que se desenha sem ele. Seria mesmo injustificável assim se ele, porventura, viesse a buscar um novo clube capaz de lhe oferecer o protagonismo que merece? Essa é a opinião da Jéssica Sescon, uma opinião muito bem fundamentada, né? Você pode discordar, você pode concordar, mas deixa uma dúvida realmente no ar. Mas, na minha opinião, o Gabigol não é titular hoje, né? Ela coloca aqui: viesse a buscar um clube capaz de lhe oferecer o protagonismo que merece. Para mim, no momento, no Corinthians ele seria titular e seria protagonista porque o Corinthians não tem um time do Flamengo. Mas ele não é titular do Flamengo porque, cara, ele não atravessa um bom momento no Flamengo. Aliás, ele já não vinha sendo titular com o Sampaoli, né, que tentou até na final da Copa do Brasil no primeiro jogo, botou o Gabigol de titular, rebelia até da torcida que achou ali que, olha, eu achava que não tinha, o Gabigol não tinha, pelo menos à época eu falei, olha, o Gabigol não tá bem, talvez ele entre e resolva o jogo, mas no momento ele não tá bem. E aí ele entrou e acabou não fazendo nada. Aí pro segundo jogo eu falei, olha, realmente não dá pro Gabriel ser titular. E aí ele não foi titular com o Vitor Pereira no primeiro jogo da final do Carioca, não foi titular com o Sampaoli no segundo jogo da Copa do Brasil. Com o Tite, o Gabigol não começou jogando ainda, ele próprio fala isso lá no podcast, no Podpah, e porque ele não merece. Por causa da lesão, por causa disso, porque será que ele vai procurar? No Podpah ele fala, eu não gosto de ser banco. Fui banco na Inter, eu saí. Fui banco no Benfica, saí. Ou seja, a carreira dele mostra que quando ele fica muito tempo no banco, ele não curte muito, ele sai do time e vai procurar outro time mesmo. E não tem essa história, porque ele fez história do Flamengo, porque ele não vai sair do Flamengo. Eu acho que não vai. Acho que a entrevista que ele deu foi para pressionar a diretoria, mas se também tiver que sair, não acho que ele teria problema com isso, não. Ele já mostrou isso em outros clubes. Tudo bem que no Flamengo a história é um pouco diferente, né? Ele tem títulos e coisa e tal, mas queria saber a sua opinião, né? Se você tem que sair mesmo, se tem que ficar, eu quero fazer essa métrica da torcida. Deixa a sua opinião aí, deixa de onde você tá falando também, para eu saber de onde a galera é aí. Pessoal, entrando agora na pauta, De La Cruz, tá aí, ó, Nicolás De La Cruz. Segundo o jornalista Sebastián Srur, ele que é periodista, né, jornalista, né, em espanhol, da Rádio Continental e cobre o River Plate há 21 anos, alvo do Flamengo, teve uma inflamação no joelho direito no último sábado.
né? O River perdeu pro Rosário Central na disputa de pênaltis, né? Ele jogou lá uma Copa que tem na Argentina. River está tratando o jogador para que ele esteja à disposição no dia 22 de dezembro para a disputa da Taça dos Campeões. Vale destacar que esse pode ser o último jogo do atleta com a camisa do time argentino, porque o Flamengo está vindo com tudo para contratar ele. A gente vai voltar a essa pauta do De La Cruz? Não acredito que isso vai ser um problema, porque ele está com o joelho inflamado, vai deixar de contratar, Pedrão? Não, acho que não. Apenas um probleminha ali, facilmente deve ser resolvido, não é por isso que o Flamengo vai deixar de contratar um grande jogador. E aí, pessoal, você é médico? Não sou médico, mas eu converso com pessoas ali, coisa e tal, mas vamos prosseguir aqui. Segundo o portal República, que traz notícias do futebol italiano, o Flamengo buscou informações sobre a atual situação de Matias Vinha, lateral esquerdo da Roma. O clube italiano pede cerca de 10 milhões de euros, 53 milhões de reais pelo passe de jogador. Para mim vale. É bom jogador. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Já mostrou que é bom jogador lá na equipe do Palmeiras. É um lateral mais equilibrado, acredito até mais defensivo, mas também vai ao ataque. Um jogador mais, digamos, experiente. Um jogador para realmente chegar no Flamengo e ganhar a posição. Tem 26 anos de idade, né? Não é um jogador muito velho, então acho que de repente vale a pena, né? Acho que já teve convocações para a seleção do Uruguai também. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Precisa na questão da qualidade, na questão da quantidade, porque não tem. O Felipe Luiz foi embora, só tem o Ayrton Lucas, né? Vamos lá. Vamos entrar agora na questão do Léo Ortiz, pessoal. Tem novidade na área aqui que o companheiro Caê Mota trouxe no GE na parte da manhã, tá? Diante de impasse, Léo Ortiz entra em ação e manifesta ao Bragantino desejo de acerto com o Flamengo. Olha aí. Zagueiro reforça a vontade de se transferir para o clube carioca após a pedida do time de Bragança ser maior que os 6,5 de euros previstos. O Flamengo fez uma proposta inicial de 5 milhões de euros. A madrugada foi movimentada de ligações diretas de Nova York, São Paulo e Bragança Paulista na negociação para que Léo Ortiz se torne um novo jogador do Flamengo. Olha que loucura. Decidido a vestir a camisa rubro-negra e ciente do impasse sobre os valores que o Flamengo quer pagar e o Bragantino quer receber, o zagueiro interrompeu as férias para participar das conversas e mandou mensagem, enfim, manifestou ao Bragantino o desejo pelo acerto. Léo já tem acerto de valores encaminhado com o Flamengo para um contrato de 5 anos e aguarda para que os clubes entrem em consenso. A diferença entre a oferta e pedida, por sua vez, gerou desconforto nos primeiros dias da semana. E o jogador reforçou ao diretor executivo do Bragantino, Diego Serri, o acordo para que flexibilizasse a partir do momento que chegasse algo que interessasse. A primeira proposta do Flamengo foi de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais. Mas a resposta do Bragantino surpreendeu com um pedido acima até mesmo dos 6 milhões e meio de euros, 35 milhões de reais, previstos inicialmente como valor desejado. O clube carioca deu um passo atrás diante da disparidade que fez com o Léo Ortiz se posicionar. É um jogo de tabuleiro. A isso tudo, então, aí entra o jogador em ação. Aí convence o Bragantino. Aí a negociação é isso, né? Aí o Léo Ortiz entrou em contato com o Bragantino no final da noite de ontem, da terça-feira, para manifestar o desejo com o Flamengo e reiterar o acordo para flexibilizar valores na negociação. As conversas invadiram a madrugada da quarta-feira e a expectativa é de que os paulistas sejam mais maleáveis nos próximos dias. Bragantino chegou a oferecer uma renovação com aumento salarial para Léo Ortiz, mas até 2026, mas Ortiz já está decidido. Ele quer ir vestir a camisa do Flamengo. O zagueiro completa 28 anos no dia 3 de janeiro e entende que chegou o momento de fazer um movimento para um clube maior após 4 temporadas como uma das principais figuras do novo projeto do Bragantino. Ele é capitão do Bragantino, aliás. O fator Tite também é um dos pontos que pesa a favor do jogador. O treinador, além de tê-lo convocado para a seleção brasileira em 2022, não para a Copa
acho que ele não foi para a Copa, mas foi para eliminatórias, amistosos, enfim. É amigo do seu pai. O Tite é amigo do pai do Léo Ortiz, olha aí. Luiz Fernando Ortiz, campeão do mundo de futsal pelo Brasil e já manifestou o desejo de contar com o zagueiro para 2024. De férias em Nova York, nos Estados Unidos, Léo Ortiz monitora a situação confiante em um acerto de forma consensual com o Bragantino. Contratado junto ao Inter em 2019, fez 188 jogos pelo Bragantino e outros 16 pela passagem pelo clube original do patrocinador, que era é Red Bull Brasil, né? Que não era ainda esse Red Bull Bragantino, eles foram lá e compraram o Bragantino. Outra situação que nós temos aqui também, e aí é do Caemota e do Fred Gomes no GE, decidido a pagar multa, Flamengo trata ajustes finais com De La Cruz por segurança para notificar o River. Ou seja, não tem conversa com o River. O Flamengo não vai sentar à mesa com os dirigentes do River Plate. A diretoria já está decidida. Inúmeros portais já noticiam isso. GE, o Paparazzo junto com o Júlio foram os primeiros a trazer isso aí. Aí o GE confirmou a informação agora. No entanto, há pendências que vão além de salários e tempo de contrato. Tá? Tá aqui, ó. A concorrência de clubes do Oriente Médio, por sua vez, fez com que novas condições fossem colocadas à mesa. Como não tem margem nas tratativas com o River Plate, a decisão está na mão do jogador e o Flamengo entende que não tem motivos para fazer cabo de guerra com propostas que venham ao mercado alternativo. De mercados alternativos, por exemplo, o Al Rail do Catar queria a contratação do De La Cruz, mas ele não aceitou. De La Cruz sabe das condições e do que o Flamengo está disposto a pagar. Clube e jogador discutem ainda pontos de contrato que geram divergência, como a cláusula de rescisão, comissão para intermediários e bonificações. O Flamengo entende que é preciso ter tudo bem documentado e um termo de acordo assinado com De La Cruz antes de fazer qualquer movimento que envolva o River Plate. O clube argentino já foi claro de que não tem o que conversar com o Flamengo ou com qualquer outro interessado. A condição é simples e objetiva: notificar a intenção e pagar os 16 milhões de dólares, 80 milhões de reais, que é a multa de liberação. Então o Flamengo não tem conversa, não vai conversar, não vai negociar, vai lá, vai pagar a multa e ele deve vir para o Flamengo. Ainda esse ano, o Tite já quer no dia 8 de janeiro, no início do próximo ano, e tem uma história que a multa pode cair, mas o Flamengo, mesmo que não caia, vai pagar a multa. O presidente do River já até falou a Tic Sports. Sou eternamente agradecido ao De La Cruz. Ele teve a chance de ficar livre no ano passado e não o fez, renovou. Ele ficou mais tempo do que outro jogador ficaria. Essas coisas eu não esqueço, mas aí nem vai envolver o presidente do River. Eu sou agradecido, por isso ele seria mais maleável, Pedrão, ele liberaria mais fácil. Não, nem vai ter essa história, porque o Flamengo vai pagar a multa à vista, no cash, pá, à vista ali, enfim, da forma que o pessoal preferiu falar, e o jogador deve se transferir. O Flamengo só tem que alinhar essa questão de bonificação, termo de rescisão, que são questões aí menores, o jogador quer vir jogar no Flamengo. Agora uma informação do Carlos Cereto, tá aí, ó. Segundo o jornalista Carlos Cereto, Corinthians e Flamengo têm negociações avançadas por uma troca de 3 jogadores. Fausto Vera por Mateuzinho e Thiago Maia. Olha só, cara. Apesar, vou falar um negócio pra vocês, de ser 2 jogadores por 1, eu acho uma boa troca. O Fausto Vera, ele, por mais que não tenha jogado bem nesses últimos tempos pelo Corinthians, é um jogador jovem, tem passagens pela seleção argentina, de base, tem que ver com o Corinthians, parece que o Corinthians, ele era do Argentino Júnior, parece que o Corinthians estava devendo alguma coisa ao Argentino Júnior, mas eu acho bom jogador, cara. E o Thiago Maia tá desgastado com a torcida, não joga bem há algum tempo. O Mateuzinho já teve inúmeras oportunidades e não aproveita. Então assim, o Flamengo tem 3 laterais direitos, seria um volante, tudo bem, destro, o Fausto Vera, se eu não me engano, é destro, Thiago Maia é canhoto, mas eu acho que seria uma boa troca. Seria o Flamengo dando um contragolpe. Vocês querem um Gabigol? Vou pegar teu jogador, vou mandar 2 aqui, a gente vai ficar com o Fausto Vera e o Gabigol vai ficar também. Meio que...
E o Corinthians está se livrando de um monte de jogador lá, né? Já mandou embora Renato Augusto, vai pro Fluminense, Juliano, Fausto Vera, o Gil já saiu, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Você que tá aí, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.